Vamos lá. Empresarial não tem bicho de sete cabeças. Matéria aí que é para gabaritar aí caindo questões lá na prova de vocês. Vamos começar lá. Primeira questão, vamos lá. Em relação ao conceito de empresa e no tocante ao empresário, é correto afirmar. Vamos lá. Também se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, constituindo ou não esse exercício profissional elemento de empresa. Tá falso. Por que tá falso? Gente, a atividade intelectual, artística, científica ou literária, em regra, ela não é considerada uma atividade empresarial. Ela não é considerada uma atividade empresarial, em regra. Luiz, mesmo que tenha colaboradores, a atividade artística, científica ou literária não é considerada atividade empresarial. Ela só vai ser considerada atividade empresarial se ela constituir elemento de empresa. Aí, se ela constituir elemento de empresa, aí vira uma atividade empresarial. A questão, como é objetiva, ela tem que dizer para vocês: constituir o elemento de empresa, atividade intelectual, vira atividade empresarial. Agora, se tiver lá na prova, só o fato de ter colaboradores vira atividade empresarial, não, tá bom? Tem que constituir elemento de empresa. B. Por exercício profissional da atividade econômica, elemento que integra o núcleo do conceito de empresa. Há que se entender a exploração de atividade com finalidade lucrativa. Parece que é essa a resposta, mas vamos ver as outras. C. É facultativa a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de suas atividades. Vamos lá. Antes do início das atividades, se a questão falar de empresário em linhas gerais, que é o que está falando, a inscrição vai ser obrigatória. Agora, se a questão falar em empresário rural, aí a inscrição ela vai ser facultativa. Ele pode requerer a inscrição. Certo? Então, veja que a letra C fala: é facultativa a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de suas atividades. Veja que não está falando de empresário rural. Está falando de empresário na sua totalidade. No geral. No geral é obrigatório. Agora, se a questão falar de empresário rural, ele pode requerer a inscrição. D. A lei assegurará tratamento igualitário ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. O tratamento não é igualitário, é um tratamento diferenciado, um tratamento simplificado, tá bom, gente? Os profissionais liberais são considerados empresários. Gente, em regra, profissionais liberais, bote essa informação aí no seu material e guarde. Em regra, profissionais liberais serão, eles vão fazer parte das atividades intelectuais. Então, profissionais liberais não são considerados empresários em regra. Profissionais liberais, eles vão entrar no grupo das atividades intelectuais. E aí a resposta à primeira questão vai ser letra B de bomba. Beleza? Segundo, o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão. Olha aí, está falando do empresário rural. É obrigatória a inscrição dele? Ou ele pode requerer a inscrição? O rural. Ele pode requerer a inscrição. Acabamos de ver, está aqui, ó. O empresário rural, ele pode requerer a inscrição.
Como ele pode requerer a inscrição? Empresário rural, inscrição facultativa, letra D de Deus. Pode requerer inscrição no registro público de empresas mercantis. Terceiro, vamos lá. A terceira, ela fala do incapaz, da possibilidade do incapaz fazer parte, ser empresário. O incapaz, ele pode ser empresário? O incapaz, ele pode ser sócio? Vamos ver aqui, ó. O incapaz, cuidado, ele não pode iniciar uma atividade empresarial. O incapaz não pode iniciar uma atividade empresarial. Ele pode continuar uma atividade empresarial. Então, o incapaz, ó, ele não pode iniciar. Ele pode continuar uma que já existe. Como assim, Luiz? Porque ele já pode ser dono da empresa e virar incapaz, e aí ele vai continuar. Ou, por exemplo, ele recebe de sucessão, ele vai continuar. Ele não pode iniciar. Ó, vou iniciar agora uma empresa sendo absolutamente ou relativamente incapaz. Não pode. Ele pode continuar. Agora, para ele continuar, ele precisa de autorização judicial. Para ele continuar, ele precisa de autorização judicial. Essa autorização judicial, ela é revogável, tá bom? A prova vai dizer para vocês assim, a autorização judicial é irrevogável, ela é revogável. Ela pode ser revogada, tá bom? Pode ser revogada. Aí a prova pode perguntar assim para vocês. O incapaz, ele pode ser sócio? O incapaz, ele pode ser sócio? Pode. Até pode, mas depende de requisitos. Quais são os requisitos? O capital tem que estar 100% integralizado. O capital tem que estar 100% integralizado. Ele não pode exercer cargo de administração, não pode exercer cargo de administração, cargo de chefia, administração, gerência, não pode, não pode. E ele tem que estar representado ou assistido. Tá bom? Então o incapaz, ele até pode ser sócio, mas o capital tem que estar 100% integralizado, não pode exercer cargo de administração e ele tem que estar representado ou assistido, né? Tem que estar representado ou assistido. Bora ver aqui uma questão. Questão 3. Vamos lá. Ó. Questão 3. Diz assim, ó. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa? Tá vendo aí, ó? Ele pode continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Nessa hipótese. Então a gente já elimina de cara quando ele fala que não há necessidade de autorização judicial. Então a gente já elimina a letra E e a gente elimina de cara, né, a letra B de boba. A letra C, ela está errada porque ela diz assim, ó. Há necessidade de autorização judicial, que uma vez concedida será irrevogável. E aí, tá certo ou tá errado isso? Tá errado, porque ela pode ser revogada. E aí sobra a letra A e a letra D. A resposta vai ser a letra A. Sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. A letra D está dizendo com prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Então, a resposta vai ser letra A. Ó. Precederá a autorização judicial
após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Beleza? Vamos lá. Nós vamos ver aqui um assunto. Até aqui tudo bem? Beleza? Tranquilo. Nós vamos ver aqui um assunto que está lá entre o artigo 1142 e o 1149 do Código Civil, que é o estabelecimento. O estabelecimento, né? E aí o estabelecimento pode cair na prova de vocês. É um assunto forte que pode cair na prova de vocês. Vamos ver aqui o estabelecimento. Oh, legal. Vamos lá. É porque o estabelecimento ele é o conjunto de tudo. Então, por exemplo, quando a gente fala estabelecimento, muita gente confunde. Acha que é o ponto. O ponto é a sede do estabelecimento. Então, por exemplo, o que é o estabelecimento? É o conjunto de tudo. Essas cadeiras, esse computador, tudo. E muita gente acha que o estabelecimento é o ponto. O ponto ele faz parte do estabelecimento. Então, por exemplo, o que é o contrato de trespasse? Que é o que a gente vai estudar agora. É a alienação do estabelecimento. Então, por exemplo, às vezes você vê muito assim, umas placas, né? Passa-se o ponto. Passa-se o ponto, né? Aí pergunta, vender só o ponto é trespasse? Não, porque é só uma parte do estabelecimento. Trespasse tem que ser o estabelecimento, a alienação do estabelecimento. Aí vamos lá. O que que acontece? O que que vai acontecer? Ó? Presta atenção. Isso aqui é importante. Ó, se eu tenho uma padaria, Aí A vendeu essa padaria para B, certo? É bem provável que essa padaria tenha dívidas, concorda? Ela tenha dívidas que ela esteja devendo e ela também deve ter valores para receber. A pergunta que a gente faz é: quando essa padaria vai para B, quem será responsável pelos débitos contabilizados? Quem será responsável pelos débitos contabilizados? A ou B? Ó, a A padaria para B. E A tinha algumas dívidas, já estava com algumas dívidas. A pergunta, quem será responsável pelos débitos contabilizados? Porque os débitos devem estar contabilizados. B ou A? É. Isso. Cuidado. Quase isso. Na realidade, quem é que vai responder? B e A. Só que a responsabilidade vai ser solidária. Responsabilidade solidária. Pode cobrar ou de A, de B. Agora, qual é o cuidado que você vai ter que ter?
A só vai dever durante um ano. Essa é a pegadinha. B não, tá lá dentro. Agora A só pode ser cobrado durante um ano. Qual é a dica que eu vou dar? Luiz, esse um ano conta a partir de que momento? Vamos lá. Se na hora que ele vendeu, tinha uma dívida, vamos supor que ele vendeu hoje em fevereiro. A dívida venceu em dezembro. Um ano conta a partir de que momento? Da publicação do trespasse, porque já está vencida a dívida. Então vamos lá. Ele vendeu em fevereiro, só que quando ele vendeu em fevereiro, publicou em fevereiro, a dívida já estava vencida. Eu costumo dizer que é um boleto vencido, já estava vencido. Vamos supor que venceu em dezembro. Um ano conta a partir de que momento? Da publicação do trespasse. Agora, se a dívida ainda vai vencer, vamos supor que eu vendi em fevereiro, o boleto vai vencer em abril, um ano conta a partir de que momento? Do vencimento do boleto. A dica é essa, ó. Se ele vai vencer do vencimento. Se ele já venceu da publicação do trespasse. Se ele vai vencer do vencimento. Se ele já venceu da publicação do trespasse. Tá bom? Então vamos ver aqui uma questão bem interessante. Vamos ver, ó. Questão 4. Ela diz assim, ó. Questão 4. No dia 9 de setembro de 2021, olha aí, o empresário individual Ramsés Borba alienou para Silves Modas o estabelecimento empresarial situado em Taquatiara. Alienou. Em 9 de setembro de 2021. Sendo o contrato referente ao negócio jurídico arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas no dia 11 de setembro de 2021 e publicado na imprensa oficial no dia 30 de setembro do mesmo ano. Isso é importante, olha aí, ó. Isso é importante, ó. Então, publicado 30 de setembro do mesmo ano. Isso relacionado a esses Silves Modas, né? Dentre os credores do alienante, olha aí, ó, cujos créditos estão regularmente contabilizados, olha aí, ó, regularmente contabilizados, destacam-se Fiação Anori e Cooperativa do Vale dos Solimões. O crédito da Fiação Anori, no valor de R$ 15.500, já estava, olha aí, ó, já estava vencido na data da alienação do estabelecimento. Ou seja, quando vendeu, o boleto já estava vencido. Então, em relação a essa Fiação Anori, um ano vai contar a partir de que momento? Da publicação, 30 de setembro de 2021. Aí ele fala, ó, e o crédito da cooperativa do Vale dos Solimões, do valor de R$19 mil, terá vencimento no dia 31 de agosto de 2022. Ou seja, ainda vai vencer. Ainda vai vencer. Então, um ano conta a partir de que momento? Do vencimento. 31 de agosto de 2022, em relação a essa cooperativa do Vale dos Solimões. Considerando a solidariedade legal, olha aí, ó, solidariedade entre o adquirente do estabelecimento e o alienante, em relação aos débitos anteriores à transferência, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A primeira dica que eu vou dar é a seguinte, gente. O prazo é de um ano. Aí tem, ó, Ramsés Borba permanece responsável pelo pagamento perante Fiação Anori pelo prazo de 6 meses, a contar de 30 de setembro de 2021. Ora, o prazo vai ser de quanto tempo, gente? É de 6 meses? Um ano, né? Não é a contar da publicação. Ó, todos aqui falando, ó, Ramsés Borba permanece responsável pelo pagamento pelo prazo de 6 meses a contar de 11 de setembro de 2021. Não. A resposta vai ser qual, gente? Letra D. Ramsés Borba permanece responsável pelo pagamento perante Fiação Anori pelo prazo de um ano. Fiação Anori pelo prazo de um ano. A contar de 30 de setembro de 2021.
que foi o que, gente? A data da publicação. E pelo prazo de 1 ano, a contar de 31 de agosto de 2022, que é quando vai vencer, perante a cooperativa do Vale do Solimões. Deu para pegar? Beleza? Então, ó, quando vendeu, boleto vencido, já estava vencido, 1 ano conta a partir da publicação. Quando vendeu, boleto ainda vai vencer, 1 ano conta a partir de que momento? Do vencimento. Quinta questão. Com relação ao estabelecimento empresarial, assinar a alternativa correta. Vamos lá. O contrato que tem por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto às partes e a terceiros depois de averbada a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de pessoas jurídicas e de publicado na imprensa oficial. Qual é o erro aí? Não é registro público de pessoas jurídicas, é registro público de empresas mercantis. Porque o que que acontece, gente? O que que acontece? Veja, vamos colocar aqui, ó, artigo, vou botar para a gente ver aqui. Tem até outro ponto aí que é considerado. Peraí. Ó. Vou botar aqui a questão. Ó. Vou botar aqui o... Olha aí, ó. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros. Tem outro erro aí que ele fala aqui, ó. Ó, só produzirá efeitos quanto às partes e a terceiros. Partes está errado. Risca aí, ó. Quanto às partes está errado. Só a terceiros. Depois de averbada a mais de inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicar na imprensa oficial. 2 erros, né? Ou imprensa local, ó, tá vendo? É mesmo, 3 erros. Imprensa oficial. É porque o nome é tão parecido, ó, tá vendo? Eu li aqui rapidinho e esqueci. 3 erros. Partes, registro público de empresas mercantis e imprensa oficial. É tão parecida, o cara às vezes pode... Mas eu tinha matado os outros 2 erros, né? Mas mais um erro. É importante destacar. Imprensa oficial. B. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, mesmo não contabilizados. Um erro. Tem que estar contabilizado. Continuando o devedor primitivo, subsidiariamente obrigado. Outro erro. Responsabilidade solidária. Pelo prazo de 3 anos. Pelo prazo de 1 ano. Outro erro. 3 erros também. Não, da não concorrência 5, viu? Vamos lá. C. A transferência do estabelecimento importa subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias
a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada neste caso a responsabilidade do alienante. Aqui é o seguinte, essa aqui está certa. É o seguinte, ó, vamos lá. Vamos supor, Juan, que eu tenha uma empresa de fazer drinks em festas, né? Vamos lá, eu tenho empresa de fazer drinks em festas. Se você compra, aí vamos supor que quando eu vendi, tinha 80 casamentos para fazer, certo? Tecnicamente, se você compra a empresa, quem é que vai ser responsável agora por cumprir esses contratos? Você. Você vai ter que cumprir esses contratos, né? Mas tem um direito, as pessoas têm o direito de rescindir, beleza. Agora, quais são os contratos que você não pode cumprir? Os de caráter pessoal. Como assim? Vamos supor que desses 80, 10 contrataram um serviço exclusivo que vai o professor Luiz, que faz uma apresentação, é um barman especial, ele tem toda uma técnica, ele é diferenciado, faz sucesso. Nesses você não vai. Nesses, quem é que tem que cumprir? Eu, porque eles são de caráter pessoal. Tá bom? Então, a letra C é a correta. D. Olha aí. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição persistirá durante o prazo contratual, não podendo ser superior a 5 anos. Outro erro, vou explicar isso aqui. Ó. O que acontece é o seguinte, ó, o trespasse ele pode ser alienação, arrendamento ou usufruto do estabelecimento. Tudo isso é trespasse. O que é que acontece? Se, Juan, eu vender para você um estabelecimento, eu vender para você uma padaria, por exemplo, e isso é alienação, certo? A gente pode colocar no nosso contrato o prazo que a gente quiser de não concorrência. Professor, pode ser 1 ano? Pode. Pode ser 2 anos? Pode, desde que a gente coloque expressamente no contrato. Agora, professor, o contrato foi omisso, nós não colocamos um prazo de não concorrência. Durante quanto tempo não pode ter concorrência direta? 5 anos. Qual é a pegadinha da prova? A prova vai dizer assim, no contrato, as partes não podem convencionar menos do que 5 anos. Pode sim. Agora, quanto mais tempo, melhor. Agora, se o contrato for omisso, durante 5 anos. Luiz, e se o contrato for de arrendamento? E se o contrato for de usufruto? Durante a vigência do contrato, não pode fazer concorrência. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Alienação. No caso de arrendamento ou usufruto, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. Tá bom? E a letra E. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da assinatura do contrato e a partir da publicação da transferência. O devedor que pagar ao cedente, mesmo de boa fé, terá que pagar novamente ao adquirente. Tá falso, gente. O que é isso aqui? Eu costumo sempre dar o exemplo do caderno de fiado que tinha antigamente nos comércios, né? Ainda hoje alguns têm. Se eu vender um comércio e eu tenho um caderno de fiado para receber, né? Como chama no interior, fiado, né? Fiado só amanhã. Não vendemos fiado, né? Então, se eu tenho um caderno que um monte de gente tem para pagar e eu vendi meu comércio para o Juan, quem é que vai ter que pagar? Quem é que vai receber agora esses valores? Quem é que vai receber? O Juan, que foi ele que comprou. Se o pessoal pagar para mim, vamos supor, o pessoal não sabia que eu vendi para o Juan, aí me pagaram. Eu me viro com o Juan. Eles não são obrigados a pagar para mim e para pagar para o Juan. Beleza?
Deu para pegar aí? Beleza. Pronto. Galera de casa, dê pause aí para você responder a sexta questão. Tente responder a sexta questão. Vou comentar agora. Já vou comentar a sexta questão. Tenta aí responder, Juan. O que você marcaria? E aí? Letra E, muito bem. Vamos lá. Ó. Joaquim, tradicional padeiro, regularmente inscrito em junta comercial como empresário individual, vende seu estabelecimento para Manuel, que passa a exercer a atividade no mesmo lugar para a mesma clientela, no que se refere ao contrato de 3 passos. Vamos lá. Ressalvada a disposição em contrário, a transferência do estabelecimento importa subrogação do adquirente Manuel nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, inclusive os de caráter pessoal. Caráter pessoal não, tá bom? B. Caso o contrato não disponha em contrário, Joaquim poderá imediatamente fazer concorrência a Manuel. Imediatamente? Não, gente. Durante 5 anos. C. Caso Joaquim tenha débitos anteriores à transferência, regularmente contabilizados como decorrentes do exercício da empresa, Manuel, em decorrência da sucessão, será responsável pelo pagamento de tais dívidas, liberando-se de imediato a responsabilidade de Joaquim. De imediato não, né, gente? Durante 1 ano. D. Essa aqui poderia ser a pegadinha, mas a gente já trabalhou hoje numa questão, ó. Para que tenha validade e produza efeitos entre as partes não. Em relação a terceiros, o contrato de 3 passos deverá ser averbado à margem da inscrição empresarial de Joaquim na junta comercial e publicado na imprensa oficial. O que está errado aqui é só o entre as partes. Tá bom? É em relação a terceiros. E caso Joaquim, aquela história do caderno fiado, né? O caderno que o pessoal tem para pagar lá, a dívida. Caso Joaquim tenha créditos referentes ao estabelecimento transferido, a cessão de tais recebíveis para Manuel produzirá efeito com relação aos respectivos devedores a partir do momento da publicação da transferência. Mas os devedores
ficarão exonerados se de boa fé efetuarem os pagamentos a Joaquim. Letra E. Ah, sim. Esse prazo é o seguinte, ó. O que acontece? Vamos lá, boa pergunta. Quando eu vou vender para você, o ideal é que eu pague os débitos logo, né? Se eu não pagar, eu preciso de quê? Eu posso ainda se vender o estabelecimento? Posso, mas eu vou precisar da anuência dos credores, de forma expressa ou tácita, no prazo de 30 dias. Tá? Então, pagamento dos credores ou anuência de forma expressa ou tácita no prazo de 30 dias. Qual é a pegadinha que a prova pode dizer para você? Dizer assim, só pode ser expresso, anuência, ou então o prazo é de 60 dias, tá bom? Então, de forma expressa ou tácita no prazo de 30 dias. Tá aqui, ó. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes de modo expresso ou tácito em 30 dias a partir de sua notificação. Não, não. É muito fechado, é muito... Não muda muito, não. Sétima. Considere as seguintes asserções. Vamos lá. Celebra o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Tá certo. Esse é o conceito de sociedade. A dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, muito cuidado, isso aqui eu acho que pode cair na prova e é uma pegadinha que pode pegar muita gente. Quando a gente fala em sociedade, a gente lembra mais de uma pessoa, né? Só que bote uma observação aí. A sociedade limitada, ela pode ser formada por uma única pessoa. A sociedade limitada, ela pode ser formada por uma única pessoa. Bote essa observação aí. Observação. A sociedade limitada pode ser formada por uma única pessoa. 2. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Beleza. Mesmo contando com o concurso de auxiliadores ou colaboradores. Até aí tá certo, não é considerado empresário, mesmo que tenha colaboradores. E ainda que o exercício da respectiva profissão constitua elemento de empresa. Aí não. Se constituir elemento de empresa, vai ser considerado empresário. Então tá falso. 3. Salvo exceção expressa, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeita a registro e simples as demais, dentre elas as cooperativas. Vou explicar. Tá certo. Tá certo isso aí. Vamos lá. Ó. Se a questão falar em atividade empresarial, se a questão falar que a atividade empresarial vai ser que tipo de sociedade? Sociedade empresário. Se ela é atividade empresarial, vai ser sociedade empresário. Beleza. Se não for atividade empresarial, por exemplo, atividade intelectual, vai ser que tipo de sociedade? Sociedade simples. Sociedade simples. Então vamos lá. Se a questão falar qual tipo de sociedade que desenvolve uma atividade não empresária? Sociedade simples. Qual é que desenvolve atividade empresária? Sociedade empresária. Então vamos lá. Sociedade simples não é atividade típica de empresário. Mas ela tem finalidade lucrativa? Tem. Toda sociedade tem finalidade lucrativa.
Se a questão perguntar cooperativa é que tipo de sociedade? Sociedade simples. Agora, as demais sociedades, por exemplo, sociedade anônima é uma sociedade empresária. Sociedade limitada é uma sociedade empresária. Ó, ela não é uma sociedade empresária. Ela não desenvolve atividade típica de empresário. Tá bom? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa para você. Rapaz. Perdi agora aqui o. Não, não é isso. Peraí. Rapaz, perdi o. Peraí. Deixa eu pegar bem que eu. Perdi o artigo, é porque eu quero mostrar aqui um artigo. Deu um branco aqui. Mas vamos fazer bem que essa questão, que aí eu vou lembrar. Peraí. Vou fazer logo essa questão 8, que aí eu lembro. Vamos lá. Ó. Aí, tá, delegado Pernambuco, que é para dar sorte. Vamos ver, ó. Banca CESP aí. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, as espécies societárias que somente podem ser consideradas a primeira como sociedade empresária e a segunda como sociedade simples, em razão de expressa imposição legal. E aí, qual é a sequência que é sociedade empresária e sociedade simples?
B de bomba, sociedade anônima e sociedade cooperativa. Não é para perder uma questão dessa, não. Peraí. É o 1150, rapaz. Peraí. Olha aí, pronto. Vamos lá. Ó. 1150. Ó. O empresário e a sociedade empresária vincula-se ao registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais. Faz até sentido, ó. Sociedade empresária, não é atividade empresarial. Então, registro público de empresas mercantis, junta comercial. E a sociedade simples? E a sociedade simples? E a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas. Então, vamos fazer bem que uma questão que caiu na prova, que é a questão 10. Ela diz assim, ó. Sociedade empresária poderá ser registrada tanto nos órgãos de registro de comércio quanto nos cartórios de títulos, devendo a sociedade simples ser obrigatoriamente registrada em cartório de registro de pessoas jurídicas. E aí, tá certo ou tá errado isso aí? Tá certo ou tá errado? Essa 10ª, sociedade empresária, a 10ª, sociedade empresária poderá ser registrada tanto nos órgãos de registro de comércio quanto nos cartórios de título, devendo a sociedade simples ser obrigatoriamente registrada em cartório de registro de pessoas jurídicas. Errado. Pegadinha, cuidado, aqui, ó. Acabei de falar, o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. Então, veja, empresário, sociedade empresária, registro público de empresas mercantis, junta comercial. Qual é o erro? Que ele fala assim, ó, quanto nos cartórios de títulos. É esse o erro. O resto está tudo certo. O problema da questão é esse aqui, ó. Quanto nos cartórios de títulos. O resto da questão estaria certo. Mas então está errado. Beleza? Se for, é assim. A inscrição do ato constitutivo vai ser no registro. Aí o que acontece? Se for uma sociedade empresária, registro público de empresas mercantis, junta comercial. Se for uma sociedade empresária. Se for uma sociedade simples, registro civil das pessoas jurídicas. Cartório. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Tem uma questão que eu aposto muito na prova de vocês. Muito. Ela caiu delegado Maranhão e eu lembro dessa questão porque eu estava dando aula, foi uma das primeiras turmas de delegado que eu dei aula. E aí teve um aluno que falou, professor, duvido que vai cair só isso, eu nunca esqueço. Caiu só duas ou foi duas questões de empresarial, parece, na prova. Uma delas foi essa. Aí eu lembro que depois ele falou, professor, rapaz, podia ter lhe ouvido que eu não tinha estudado tanta coisa de forma desnecessária, né? Vamos lá.
Aqui é a dica que eu vou dar para vocês. Vamos lá. A dica é essa aqui, ó. Toda vez que estiver falando de sociedade limitada, grave isso aqui. Além daquilo que eu falei para vocês e mais algumas coisas que a gente vai ver hoje. Primeira coisa, sociedade limitada pode ser formada por uma única pessoa? Pode. Isso aí gravou. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Grave isso. A responsabilidade ela é limitada, ela é restrita ao valor das cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Outra coisa importante, que é novidade, isso aqui é novidade, 2022. Pode ser que caia na prova de vocês, é esse bem aqui, ó. Vamos lá. Ainda não a novidade, depois a novidade, vamos lá. Vamos aqui que pode cair na prova. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas, designadas no contrato social ou em ato separado. Vamos lá. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquirem essa qualidade. O que é isso, Luiz? Vamos lá. Vamos supor que a sociedade limitada seja formada por 3 pessoas. As 3 são administradoras, as 3. Entrou uma quarta pessoa, um quarto sócio. Automaticamente ele vira administrador? Vira não. É esse cuidado que eu quero que você tenha. Vamos supor que a sociedade limitada tenha 4 sócios. Os 4 são administradores. Entra um quinto sócio. Automaticamente ele vira administrador? Também não. Tá bom? Então tá aqui, ó. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquirem essa qualidade. Eles até podem virar administradores, mas automaticamente não. Como é que caiu isso em prova? Coloque aí na questão 11. Olha aí a questão 11. Ó. Questão 11. Diz assim, ó. A administração de sociedade limitada, atribuída no contrato a todos os sócios, estende-se de pleno direito aos que posteriormente adquirem essa qualidade? Errado. Automaticamente não. Tá bom? Vamos ver a questão 9. A 9, delegado Maranhão, CESP. Olha aí, ó. Vamos ver a 9, ó. Coloque aí, a 9. Considere que determinada sociedade limitada, constituída por 3 sócios, sendo um deles o sócio administrador, ainda não esteja com seu capital social totalmente integralizado. Nessa situação, a responsabilização é aquilo que eu falei para vocês. Integralização do capital. Todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Qual vai ser a resposta? De forma solidária, né?
Qual vai ser a resposta? Letra A? Será solidária em face da não integralização total do capital social. Não esqueça isso. A responsabilidade é limitada à cota. Mas todos, se falar em integralização do capital, todos respondem solidariamente. Para entender melhor, não vamos nem em valores, vamos em porcentagem. Vamos supor que um entrou com 20%, outro entrou com 30%, outro entrou com 50%. Sua responsabilidade é limitada à sua cota. 20%, 30%, 50%. Mas se o capital não estiver integralizado, todos respondem pela integralização do capital. Compor 100% o capital, justamente. Porque é importante, porque a sociedade limitada, ela é justamente isso, para limitar os riscos. Então, o que a prova pode cobrar é, como é uma prova bem objetiva, não se preocupe. Na prática, tem várias variáveis. Eu só quero que você aprenda para a prova isso. Se a questão falar em sociedade limitada, a responsabilidade é limitada à cota parte. Mas se falou integralização do capital, todos respondem pela integralização do capital. O que eu quero que vocês tomem cuidado, que é novidade, é de 2022. É isso bem aqui, ó. Um não sócio pode ser administrador? Um não sócio, uma pessoa não sócia de uma sociedade pode ser administradora de uma sociedade limitada? Nem todo sócio é administrador. Isso aí a gente já viu. Nem todo sócio é administrador. Mas uma pessoa que não é sócio pode ser administrador? Pode. É isso que pode cair na prova de vocês. As regras. Olha aí, ó. A designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. E da aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade, após a integralização. Então, o que a gente conclui? Um administrador não sócio pode compor a sociedade? Ser o administrador não sócio? Pode. Mas nós temos que ver. Se o capital não estiver integralizado, precisa da autorização, da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos sócios. Agora, olha a importância da integralização do capital. Mas se o capital estiver integralizado, da aprovação de mais da metade do capital social. Então, vamos lá. Se a prova perguntar, o administrador não sócio pode compor a sociedade? Pode. Se o capital não estiver integralizado, precisa da aprovação de, no mínimo, 2/3. Se o capital estiver integralizado, mais da metade do capital precisa aprovar. Dos titulares. Justamente. Integralização. Se não estiver integralizado, no mínimo 2/3. Está integralizado, mais da metade. Beleza? E aí eu botei uma questão de processo civil que pode cair na prova de vocês. Eu botei para a gente revisar a parte de princípios. Princípios. Vamos lá. É a última questão aí, ó. No que se refere às normas fundamentais do processo civil? Vamos lá. Eu vou começar de trás para frente para a gente revisar. Ó. Letra E. Os juízes e tribunais atenderão obrigatoriamente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Risque esse obrigatoriamente. Os juízes e tribunais atenderão preferencialmente, tá bom? Preferencialmente. D. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento, a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, salvo se tratasse de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Está errado. Em regra, ainda que o juiz haja de ofício, ele não pode decidir sem ouvir a outra parte. C. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável,
a solução integral do mérito. Excluída a atividade satisfativa. Errado. Incluída a atividade satisfativa. Incluída a atividade satisfativa. Pois é, mas em regra, porque aqui o mais importante era o seguinte, em regra, o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado... Isso aqui é a regra, aqui está trabalhando a regra, não a exceção, tá bom? Salvo, ainda que se trate, tá bom? Mais importante, esse salvo está errado, ainda, tá bom? B. É assegurado às partes tratamento diferenciado. Não, diferenciado não, né, gente? Tem que ter isonomia, né? E letra A. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Essa é a resposta, é o princípio da cooperação. Dica para vocês, não existe exceção no princípio da cooperação. Eu já vi prova botar assim, todos os sujeitos do processo devem cooperar para, exceto, não existe exceção. Não existe exceção. Todos os sujeitos do processo devem obedecer o princípio da cooperação. Beleza? A de arrumadinho. Gente, desejo uma excelente prova para vocês. Tudo de bom. Obrigado pela confiança no trabalho, tá? Eu tenho certeza que com essas revisões vocês vão fazer uma boa prova lá de empresarial e processo civil e com as nossas aulas de civil do curso regular, com certeza vocês vão gabaritar essas 3 matérias. Tudo de bom, abraço, valeu!